1 Samuel 8, nós seguimos nesse novo capítulo da história da redenção. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a Escritura, como uma única grande história de redenção do povo de Deus, nós vemos nesse capítulo a transição para a monarquia, a chegada do rei. Agora o representante pactual, o representante de Deus, passa a ser um monarca, passa a ser um rei. E esse início do livro de Samuel nos narra exatamente essa transição aí desse momento da história da redenção. E então, chegamos aqui finalmente à posse, ao coroamento, digamos assim, do primeiro rei de Israel, Saul. Para aqueles que já conhecem a história, a gente sabe que o reinado de Saul não foi um reinado modelo. Já não começou muito bem a monarquia em Israel. E no capítulo de hoje, no estudo de hoje, nós veremos como o povo chegou até Saul. Como que Deus escolheu um homem como Saul, e é importante a gente entender esse início do reinado de Saul, esse estabelecimento do reinado de Saul, para mais tarde a gente compreender todos os desdobramentos da sua história, porque ele tomou determinadas decisões, porque ele seguiu no caminho que ele seguiu, mesmo sendo ungido do Senhor, mesmo sendo rei sobre Israel. Então esse início nos ajuda bem a compreender o reinado de Saul. Então vamos aos fatos que levaram o povo a pedir um rei. Então assim, só um parênteses, eu acabei pulando, gente. Nosso estudo hoje vai ser dividido em 3 partes, e a gente vai fazer do capítulo 8 ao capítulo 12. Tá? São muitos capítulos, mas fiquem tranquilos, vai dar certo. Tá bom? Então o primeiro ponto, a gente vê no capítulo 8, que é a rejeição da majestade de Deus. Então no final das contas, o que levou o povo a pedir um rei foi justamente a incapacidade do povo de Deus de não reconhecer em Deus o seu verdadeiro rei. Ok? E aí, o capítulo 8, então, nos mostra isso. Alguns pontos, então, que levaram o povo a negar a majestade, a realeza de Deus. E o primeiro deles é que eles queriam ser julgados como as nações. Até esse momento, eles eram julgados por juízes. A gente tem o livro dos juízes, o primeiro juiz o primeiro juiz oficial, né, foi Josué, embora haviam já juízes abaixo de Moisés, e de Josué até aqui, até os filhos de Samuel, a gente tem então o povo sendo governado por juízes, julgado por juízes, ok? E aí então o povo começa a questionar isso. E o que leva esse questionamento? 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1 a 3. A gente vai ler bastante do texto, então eu vou fazer todas as leituras. Só peço aos irmãos que me acompanhem, mas qualquer dúvida sobre o texto que a gente leu, ou alguma observação, só levantar a mão, tá bom, gente? Então vamos lá. 1 Samuel 8, de 1 a 3. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Samuel era juiz e então ele ficou velho e ele passou a bola para os filhos dele. O primogênito se chamava Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então aqui já é uma informação surpreendente. Tipo, a gente não estava esperando isso chegar. Quando a gente viu o chamado de Samuel em comparação com o sacerdote Eli, uma coisa que era muito marcante era a corrupção dos filhos de Eli. Vocês lembram? De Hofni e Finéias. E o quanto Eli foi complacente com o pecado do povo, dos filhos, a ponto dele ser amaldiçoado e os filhos também. Mas agora o texto nos surpreende, porque os filhos de Samuel também seguem por um caminho de corrupção. E aí o que a gente faz com essa informação? Realmente, a liderança do lar de Eli estava comprometida pela postura de Eli. A gente viu isso tudo. Mas no texto aqui, nada leva a crer que Samuel errou
na direção dos seus filhos. Pelo contrário, a gente vai ver isso no capítulo 12. Na sua despedida, quando ele finalmente se aposenta dos seus deveres legais de juiz e passa a bola então para Saul, ele vai perguntar para o povo: vem cá, alguns de vocês é testemunha contra mim, se eu fiz alguma coisa errada? Ao contrário do testemunho de Eli, que quando Deus vai amaldiçoar Eli, o próprio Deus fala que ele mesmo engordava às custas dos filhos, pela corrupção dos filhos. Então, o texto não fala, não menciona, não nos dá nenhuma evidência de que Samuel compactuava com isso. Por outro lado, os filhos de Samuel não seguiam o Senhor. E aqui, irmãos, é um ponto muito delicado. É um ponto muito delicado. Porque há certo entendimento em algumas pessoas de que filho de eleito, eleito é. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Por outro lado, o que nós vemos é que casos como esse, dos filhos de Samuel, são exceção. A regra na história da redenção é que os filhos da aliança, criados na aliança, por pais comprometidos com a aliança, perseveram até o ponto de verem nos seus filhos a verdadeira e genuína fé. Então, o que eu quero dizer? É difícil a gente entender essa relação. É difícil mesmo a gente até colocar regra no padrão de eleição de Deus. Mas não é que a nossa educação bíblica vai garantir a salvação dos nossos filhos, ok? Mas que o que a gente vê na história da redenção é que Deus tem prazer e privilegia as famílias da aliança para receberem os eleitos. Entenderam a diferença? Então vamos supor, é lógico que Deus não fez isso exatamente, mas tem um eleito para chegar na terra, então Deus dá prioridade para que esse eleito venha numa família da aliança. Ok? Então, o que a gente vê é que infelizmente acontece, mas nós, filhos da aliança, e portanto pais da aliança, mesmo aqueles que não são pais e mães da aliança, um dia serão, é nosso compromisso diante de Deus, servir a Deus embaixo da aliança, ensinar nossos filhos e filhas na aliança e rogar pela salvação dos nossos filhos. A exceção é que eles caiam fora da árvore. É exceção, irmãos. A nossa obrigação é conduzi-los na aliança como foi Samuel. Tá? Aqui também eu não vou nem entrar no juízo se os filhos de Samuel eram salvos ou não. O texto não fala isso. E na verdade nem é objetivo do texto ajuizar valor sobre os filhos de Samuel, como ele ajuizou sobre os filhos de Eli. Mas eu aproveito essa oportunidade para ensinar isso para os irmãos. Porque muitas vezes a gente acaba colocando até esse peso sobre nós. Filho de eleito, eleito é, mas o meu filho está longe da igreja, então talvez nem eu seja salvo. Aí já começa, não. Irmãos, confiemos no Senhor. Confiemos os nossos filhos no Senhor e confiemos na aliança. É por isso que nós batizamos as crianças. Porque é o compromisso pactual diante de Deus, que eu estou compromissado com a aliança a ponto de comprometer o meu filho com a aliança. É isso que marca a circuncisão, da onde a gente tira o batismo infantil. A circuncisão era exatamente isso, era o compromisso da casa de Abraão com o Senhor. Era o compromisso de Abraão em manter a sua casa compromissada na aliança. E isso é muito poderoso. Nós não batizamos crianças só porque nós somos presbiterianos, mas porque é um compromisso solene, bíblico, sobrenatural e espiritual que fazemos diante do Senhor para toda a vida. Somos responsáveis pelos filhos da aliança até mesmo quando eles saírem e eles mesmos começarem as suas próprias famílias.
é bênção do Senhor, é meio de graça. O compromisso que o seu povo faz com Deus é meio de graça. O batismo infantil é meio de graça para abençoar a igreja. Por isso que é muito mais do que uma apresentação, uma consagração a Deus. Isso daí, ok, consagrei a Deus, bacana. Agora, quando você vai diante da igreja como testemunha pública, de que você compromete-se com a sua vida a seguir, a desenvolver, a educar aquela criança na aliança, nos termos do pacto, e aqui os termos do pacto é o pacto da graça, é a fé em Cristo Jesus, irmãos, isso tem um peso muito maior, e a gente precisa se lembrar disso, nós pais principalmente, porque às vezes é difícil a gente educar os nossos filhos, até mesmo na aliança, é difícil educar os filhos, na hora de dar uma zica lá, é difícil educar para tomar banho, para comer, seja o que for, que dirá na aliança, mas a gente tem que se lembrar, a gente é regido por um compromisso. A nossa paternidade e maternidade é regida por um compromisso solene diante do Senhor. Tá bom, irmãos? Eu aproveito aqui, já que a ênfase é a teologia bíblica mesmo. Alguma dúvida até aqui, gente? Bacana. Então, a gente tem essa situação. É uma situação trágica, é uma situação que ainda refletia o tempo dos juízes, foi algo que eu falei quando a gente entrou no livro de Samuel, a gente não pode se esquecer que o contexto histórico de Samuel e o contexto moral de Samuel é o livro dos juízes. E às vezes agora a gente já está falando de rei e tal, de promessa, aí vem profeta e tal, então a gente já começa a ficar mais animado com o texto bíblico. Mas o contexto ainda é muito ruim. O contexto moral ainda é muito ruim. Eu lembro também que eu mencionei na aula de Sansão que a corrupção de Sansão era a prova da decadência moral do povo. Vocês lembram disso? Que chegou até o nível dos juízes. E isso aqui Samuel está nos mostrando, porque foi Samuel que escreveu o livro, então ele não está nem se poupando, está vendo? Nem os meus filhos escaparam da corrupção moral daqueles tempos. E aí, por isso, o povo, então, usa dessa situação e se encontra com Samuel, se reúne os anciãos, os representantes de cada tribo, vão pedir uma reunião com Samuel, e aí versículos 4 e 5. Então os anciãos todos de Israel se congregaram, se reuniram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram, vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Então aqui a gente já vai jogando pedra no povo, não que ele estivesse correto, tá? Na sua intenção, a gente vai ver que não, mas olha só o argumento que os anciãos de Israel usam. Está vendo, Samuel, você já está velho, você já não está dando conta, e a próxima geração de juízes, olha só, que são seus filhos, não são quaisquer juízes, são os seus filhos, eles tiveram o melhor exemplo em casa, e eles não estão seguindo os seus caminhos. Ou seja, esse modelo judiciário aqui não está funcionando. Essa forma de governo não está funcionando para o povo. A corrupção está na estrutura, nós não queremos mais juízes. Nós queremos um rei como todas as nações, que governe, e essa palavra governe aqui, gente, significa literalmente julgue ou ajuize. É desse verbo aqui que vem a palavra no hebraico juiz. Então ele está dizendo o seguinte, olha, os seus filhos são juízes sobre nós, eles não seguem os seus caminhos e a gente quer um rei que ajuize, um rei que nos julgue como os juízes não conseguem julgar. E provavelmente ele já tem um histórico aí em mãos, embora eles tenham tido décadas aí de juízo de Samuel com muita justiça. Então eles não tinham motivo para isso. Então vejam, embora eles se utilizem daquele momento da corrupção dos filhos de Samuel, a intenção do coração é outra.
E vejam como é mais complicado, quando eles pedem então que eles sejam julgados como as nações e ignoram que na realidade eles são julgados por Deus, porque os juízes são estabelecidos pelo Senhor. Era assim no Antigo Testamento e continua sendo assim até hoje, como a gente vê em Romanos 13, que os juízes são espada de justiça de Deus na terra. Então, quando o povo fala o seguinte, não queremos juízes, queremos um rei, ele está dizendo o seguinte, nós não queremos ser julgados da maneira como Deus está nos julgando agora. E eles tanto descartaram o Senhor, que vejam a maneira como eles falam. No versículo, deixa eu ver, no versículo 5. Espera aí. No versículo 5. Estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Ou seja, eles não estão preocupados se os juízes estão andando nos caminhos do Senhor ou não. Se fosse um povo preocupado com a sua moral, se fosse um povo com temor ao Senhor, ele diria o seguinte, olha só, os seus filhos não estão seguindo o caminho do Senhor. Eles não estão seguindo a lei de Deuteronômio, que Deuteronômio fala sobre como os juízes deveriam julgar o povo. Não se entregar justamente ao que a gente leu aqui, a propina, a cobrança indevida, a corrupção. A lei de Deuteronômio já dizia sobre isso. Mas então, eles não falam, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados então de serem julgados, não como Deus estabeleceu, mas como as nações. Então, o problema não estava o problema então não estava na estrutura dos juízes, estava no coração do povo, em que não confiava na estrutura estabelecida por Deus e então pediu uma estrutura como a das nações. E aqui um outro ponto importante é o seguinte, não há também nenhum erro em si do povo pedir um rei para Deus, tá? Às vezes a gente corre para essa interpretação, tá vendo? Então eles erraram em pedir um rei. Não, eles erraram na motivação de pedir um rei. Por quê? Abram em Deuteronômio 17. Deuteronômio 17, versículo 14. Aqui a lei de Deus, Deuteronômio 17, 14. Só uma observação sobre Deuteronômio, nunca é demais relembrar. Deuteronômio, então, é o restabelecimento da lei, né, como o termo da aliança, antes do povo entrar na terra. Então o povo estava prestes a entrar na terra prometida, e aí tem o livro de Deuteronômio, que é a renovação, é a confirmação de todos aqueles termos que foram feitos na aliança do Sinai lá em Êxodo, beleza? Então logo antes do povo entrar na terra, é dito, versículo 14 e 15, quando entrares na terra que te dá o Senhor, Deuteronômio 17, 14 e 15, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Então aqui já havia uma profecia, já havia uma instrução para o povo de como ele deveria escolher um rei. Então assim, o fato de escolher o rei não é algo absurdo não, gente. Deus já tinha cantado essa pedra em Deuteronômio, ele já tinha falado, olha, quando vocês entrarem, vocês vão pedir um rei, como as nações, mas vocês vão pedir dessa forma. Então tudo bem pedir um rei, mas a motivação é completamente errada. Como que o povo deveria ter se achegado a Samuel? Samuel, é o seguinte, os seus filhos não estão seguindo o caminho do Senhor, consulta a Deus se não é o momento de Deuteronômio 17 se fazer valer, se não é o momento de termos um rei como as nações. Percebem a diferença de postura e de motivação? Eles simplesmente disseram, esse negócio de juiz não funciona, então a gente quer um como as nações, não como Deus está estabelecendo. E aí por isso, então, nós temos Samuel se revoltando,
porque a referência para aquilo que seria adequado para o povo passa a ser as nações ao seu redor. Tanto é que Samuel, versículo 6, agora vamos voltar para Samuel 8, versículo 6 e 7, nós lemos o seguinte: porém essa palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo que te disser, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então, como que o povo rejeitou o Senhor? Quando ele rejeitou o modelo de juízo, o modelo de justiça de Deus, ignorando a lei de Deus, não vendo que o estabelecimento do rei era algo já premeditado pelo Senhor, para a bênção de Deus, mas a sua referencial eram as nações. E por que isso é muito grave? Porque essas nações não eram nações inocentes, não eram bons modelos de moralidade. Pelo contrário, essas nações, como as nações, eram as nações que durante décadas, durante séculos, lutaram contra eles na Terra Prometida. E muitas vezes os escravizaram, os dominaram. E agora eles olham para os seus inimigos e falam, nós queremos esse modelo de governo, e não o modelo de governo que o Senhor nos estabeleceu. Então ele olha para os seus algozes, ele olha para aqueles que os dominaram, os escravizaram, os destruíram por séculos, e falam, queremos ser como eles. Foi nesse sentido a rejeição do povo. E aí no versículo 9, então, o Senhor diz, agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Então, a partir do versículo 10 aí de 1 Samuel 8, nós vemos então o que Samuel vai falando sobre esse rei, que ele vai pegar das posses do povo, ele vai pegar das riquezas do povo, para ele mesmo se enriquecer, para ele mesmo se beneficiar, e então o Senhor vai avisá-los disso. Olha, se vocês quiserem um rei como as nações, um rei como todos os outros, é isso que o rei vai fazer. Ele vai usar o povo para se beneficiar. E quando nós olhamos toda e qualquer monarquia no mundo, nós vemos exatamente isso. Nós vemos estruturas extremamente inchadas, extremamente volumosas, às custas dos súditos. Um exemplo era a rainha da Inglaterra, que já partiu. Ela tinha uma mulher contratada com o mesmo tamanho de pé dela, só para usar os sapatos dela para dar uma maciada para a rainha não machucar o pé. Então, é esse nível. Então, assim, isso é a monarquia, gente. Isso é a monarquia. Então, é isso que Deus vai relembrar o povo aqui. Só que não é somente para ser ajuizado, para ser julgado como as nações, mas também para ser liderado como elas. E aí, então, 1 Samuel 18, 20, depois disso tudo, o povo ainda insiste no pedido, mesmo depois de todas as advertências de Samuel. 18, 20 do capítulo 8. Então, naquele dia, ou seja, no dia que o rei já estiver sugando tudo do povo, digamos assim, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós. Então não interessa se ele vai explorar a gente, pelo menos a gente vai ter um rei. É isso que eles estão falando. E versículo 20, para que sejamos como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. E aqui, gente, nós então vemos mais um aspecto do povo, do pedido do povo, que esse rei iria adiante deles fazer as nossas guerras. Quem ia adiante do povo, na frente do povo nas batalhas? O Senhor, mas como? Em que objeto representava a arca? Então, em todas as batalhas, desde a entrada da Terra Prometida, quando Josué vai atravessar o Jordão, a arca vai na frente.
Então, a arca representava a habitação de Deus no meio do povo da aliança. E aí ela ia na frente das batalhas para dizer o seguinte: o Senhor Deus está no arraial no meio da guerra. E a gente vê isso, até os inimigos do povo, quando viam a arca, falavam: o Deus de Israel desceu para a batalha. E eles ficavam morrendo de medo. Só que nós vimos, na última aula, que a arca foi levada pelos filisteus. Eles perderam uma batalha e a arca foi roubada. E a gente sabe que isso daí era uma marca de Deus dizendo: eu já estou retirando a minha habitação do meio de vocês. E aí teve toda aquela narrativa sobre a maldição de Deus contra os filisteus, os 7 meses que a terra ficou lá. Então ela é devolvida ao povo de Deus, mas agora ela fica de lado. Ela fica sendo cuidada por um sacerdote, mas ela fica de lado. Então o povo agora já não via a arca como um símbolo da habitação no seu meio. Ela simplesmente via como um objeto religioso ineficaz. Nós não temos mais ninguém para ir adiante de nós. A arca foi roubada, agora a gente conseguiu ela de volta, mas a gente não quer nem mexer com isso. Percebem o coração do povo? Eles estão rejeitando o Senhor como aquele rei que também ia na frente das batalhas, porque isso também era algo que era comum na época, os reis iam nas batalhas. Então, nesse sentido, o povo também está rejeitando a Deus, não só na estrutura, naquele que ajuiza sobre o povo, mas naquele que lidera o povo nas suas batalhas. Mesmo tendo o registro dos juízes, quando em todas as lutas dos juízes, quem venceu foi o Senhor. O povo mal lutou. No máximo, o povo entrou na batalha para recolher os espólios, para terminar aquilo que o Senhor fez. E aí agora nós vemos exatamente isso, o povo rejeitando a própria presença do Senhor no seu meio, rejeitando a própria figura pactual da Arca da Aliança. Então foi isso tudo aí que levou o povo a pedir um rei. E esse primeiro rei é segundo a vontade do povo, e não segundo o coração do Senhor. Quando a gente vê a transição entre Saul e Davi, a gente vai ver que o Senhor fala sobre Davi: agora levantarei um rei segundo o meu coração. Já dei o rei que vocês queriam, agora vai vir um rei segundo o meu coração. Mas por enquanto a gente vai ver o rei segundo o coração do povo. Capítulo 9, versículos 1 e 2. Havia um homem de Benjamim, tribo de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens, ou seja, muito rico. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Então, qual é a primeira característica de Saul, e na verdade a única que o texto realmente vai destacar como virtude? Que ele se destacava em beleza e porte. Então ele visivelmente é belo, ele visivelmente se destaca, ele tem presença, Saul tem presença. Versículos 15 e 17. Então o Senhor leva Samuel até o encontro de Saul para ungí-lo rei. E versículo 15 então: ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel dizendo: amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu te falara, ele dominará sobre o meu povo. Esse texto ele tem muitos detalhes, ele é muito rico em termos literários, a gente precisa entender tudo o que está acontecendo aqui. Primeira coisa, gente, nem parece o mesmo Deus do capítulo 8, né? Porque olha só como é que ele está falando, no versículo 16, finalzinho do versículo 16, porque eu atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim.
Peraí, o que está acontecendo? No capítulo anterior, era o seguinte: calma, Samuel, fica tranquilo, porque eles rejeitaram a mim. Esse povo rejeitou a mim, não a você. Agora não, é o meu povo. Deus mudou de cabeça? Como é que é isso? Não, pessoal, é o seguinte, aqui, de novo, embora a maneira como o povo tivesse chegado nesse momento da história da redenção fosse a pior possível pela motivação do seu coração, ainda assim era um momento importante na história da redenção. Um rei sempre foi esperado, sempre foi estabelecido por Deus para o representar no meio do seu povo, como a gente viu desde lá de Deuteronômio. E esse momento chegou, é um momento importante para Deus, porque esse rei e todos os demais seriam representantes do próprio Cristo na terra, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então esse é um momento único na história da redenção. E essa mudança de tom no texto nos mostra exatamente isso, que embora o povo tenha sido movido por motivos egoístas, por motivos ímpios, ainda assim o Senhor está usando isso para exercer graça. E aqui sim os filisteus vão ser derrotados pelo rei, por Davi, não por Saul, mas por Davi, quando começa lá com Golias, lá com o gigante. Então, isso de fato vai acontecer. A promessa que foi feita lá para Sansão, agora sim vai começar a ser executada. Por que os filisteus tinham sido derrotados no capítulo 7? Houve paz entre Israel e os filisteus, mas eles já permaneciam na terra. Eles só não atacavam mais as terras de Israel, mas continuavam sendo um povo inimigo, continuavam sendo um povo hostil ao povo de Deus. Mas aqui haveria a libertação, a extirpação dos filisteus da terra. Então, Deus aqui está marcando para Samuel o seguinte: olha só, eu não simplesmente me dobrei à vontade do povo, mas mesmo essa vontade corrompida do povo está sob a minha vontade de estabelecer um rei. E é importante essa virada porque 4 vezes no capítulo 9 nós vemos essa expressão, meu povo, meu povo. E no capítulo 8, em nenhum momento Deus usa o possessivo para se referir ao povo. Ou ele usa o povo, ou ele usa os filhos de Israel. Então a narrativa é impessoal, ela é marcada de propósito. Então quando ela vem do povo, é impessoal, é um povo que rejeitou a Deus, mas Deus não rejeitou o seu povo. E esse é o Senhor. Obrigado, Rui. Esse é o Senhor, esse é o Deus a quem nós servimos. Ele não espera que o nosso coração esteja de acordo com o coração dele. Ele não espera que nós estejamos dispostos a servi-lo. Ele não espera que nós o chamemos de meu Deus para que ele nos chame meu povo. Essa é a mensagem. Vai lá, Marcos. Obrigado. Perfeito. Excelente. Marcos comentou aqui que é semelhante àquela situação lá em Abraão, quando Abraão faz uma aliança com Deus e somente Deus passa naquelas carcaças de animais. A Gênesis já está um pouco lá para trás, mas vocês lembram da história. Então mostra que é somente Deus quem toma o ônus e o bônus daquela aliança. E, gente, isso daqui que você fez aqui agora, Marcos, isso é teologia bíblica. É exatamente isso. É a gente pegar uma coisa, caramba, mas então isso que a gente vê aqui, essa perspectiva, é exatamente esse princípio de Abraão? É exatamente esse princípio de Abraão. Isso é teologia bíblica. É a gente ver uma história sendo costurada ao longo de toda a Escritura. E o que a gente vê na cruz é exatamente isso. O nosso pecado foi assumido por Cristo para que Ele nos desse a salvação. Então Ele garante a nossa vida pela sua morte, nos dá do Espírito Santo para que nós sejamos filhos de Deus.
Isso é feito independentemente de nós. E a gente vê isso aqui também. Mas Deus, ao mesmo tempo que é paciente e fiel ao seu compromisso da aliança, Ele continua justo. Ele não é um Deus bobo, Ele é um Deus justo. Então, no versículo 17, no finalzinho, Ele vai falar para Samuel, quando Samuel viu a Saul, o Senhor disse, eis o homem de quem eu já te falara, esse dominará sobre o meu povo. E aqui o verbo muda. O povo o tempo todo estava usando o verbo governo, né? Ajuizar. Aqui Deus mudou o verbo. Esse dominar é levar de forma rígida. Era um verbo muitas vezes utilizado na condução de escravos ou de servos. Então ele falou, realmente, é porque ao meu povo eu vou lhes dar um rei. Porque a prerrogativa de dar um rei para o povo é de Deus. Isso vem da graça de Deus. Vai ser o representante de Deus, vai ser ungido do Senhor. Porém, eu vou começar do jeito que eles querem, para corrigir o coração do povo. Então esse primeiro rei vai dominá-los. É a sutileza do texto. Por isso que eu falei, esse texto aqui é muito rico. São pequenos detalhes, mas fazem toda a diferença. Então o Senhor atende o pedido do povo. E aí nós vemos a confirmação desse rei, a garantia de que Saul de fato era o rei escolhido pelo Senhor. Samuel capítulo 10, irmãos, quando o capítulo 9 vai narrar todo o encontro de Saul com Samuel, capítulo 10, então, agora nós temos a unção de Saul. E aqui unção, gente, é justamente escolha, tá? Unção é exatamente isso, é escolher. Então aqui, quando Samuel unge Saul, ele marca, ele escolhe Saul como rei, tá? Representando o próprio Deus, obviamente. Então, a gente vai ler o capítulo 10, mas pulando alguns versículos. Preste atenção, capítulo 10, versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite, lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou, sobre a cabeça de Saul, e disse, não te ungiu, porventura, o Senhor, por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então aqui tem um ponto muito importante da monarquia israelita, que é diferente dos outros povos. Os outros povos, as dinastias eram hereditárias. E depois a gente acaba vendo isso no livro dos reis. Mas aqui nesse momento da monarquia, os reis são estabelecidos por Deus. Primeiro Saul foi estabelecido e depois Davi é estabelecido. Aí a partir de Davi a gente começa a ter uma dinastia hereditária. Porque Davi é o verdadeiro ungido. Davi é o grande escolhido, é o rei segundo o coração de Deus. Mas Saul não. Mas a gente vê aqui, então, de quem que Saul herda o trono? Do próprio Deus. Por isso essa expressão, o Senhor por príncipe sobre a sua herança. Quem é a herança de Deus? O próprio povo. O próprio povo é a herança de Deus. Então ele está dizendo o seguinte, eu te escolhi, Saul, para você cuidar da minha herança, como se você fosse o meu filho, como se você fosse um herdeiro legítimo. Isso é a unção de Deus. É isso que Deus está falando para Saul. Então o reinado de Saul foi legítimo, sim. Algumas pessoas até questionam, não foi legítimo, então agora o verdadeiro rei Davi é que era o rei legítimo. Não, Saul era um rei legítimo e reconhecido por Davi. Algumas vezes Davi tem a oportunidade de matar Saul, depois que o reino já é tirado dele, e aí Davi fala assim, porventura eu levantaria a mão contra o ungido do Senhor? Então Davi mesmo reconhecia isso. O reinado de Saul era um reinado legítimo e escolhido, estabelecido pelo próprio Deus. Versículos 5 e 6 do capítulo 10. Então, e aqui agora são instruções de Samuel para Saul. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrará um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Versículos 9 e 10, gente, pula para o 9 e 10. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia.
Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Aqui, em toda essa narrativa do capítulo 10, nós vemos que o Senhor está confirmando a autoridade pactual de Saul. Embora esse texto fale sobre profecia, esse texto não pode ser usado como argumento para o exercício profético hoje em dia. Porque aqui existe a gente está num momento muito claro da história da redenção. Nunca houve rei sobre Israel. E não tem hereditariedade para justificar a escolha de Saul. Então, como o povo saberia que Saul realmente é o representante? Se ele fosse dotado do dom de Deus, a habitação do Espírito Santo, que todos os representantes anteriores receberam, desde Moisés. A gente não viu isso quando Moisés separou para si 70 anciãos para ajudarem. E o que aconteceu com aqueles anciãos? Eles profetizaram, eles receberam do Espírito do Senhor e profetizaram. E depois nunca mais. Porque era aquele momento para dizer, olha só, esses 70 estão reconhecidos pelo Senhor como representantes, sob o jugo a liderança de Moisés, mas estão representando. E Josué depois, Josué cheio do Espírito Santo também, e provavelmente foi ele quem escreveu o livro de Josué, e o final do Pentateuco. Então isso daí, ele ouviu do próprio Deus muitas coisas, e isso daí confirma também o exercício profético de Josué, e ele recebeu a porção do Espírito de Moisés. O texto diz que uma parte do Espírito que estava sobre Moisés recaiu sobre Josué, ou seja, o mesmo Espírito Santo. Isso acontece com juízes também. Alguns juízes recebem o Espírito Santo para agir naquele momento. O que isso mostra, gente? Que o Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, marca os ungidos do Senhor. Por isso que o Espírito Santo desce sobre Cristo na forma visível de uma pomba no seu batismo. Ele é Deus, Cristo é Deus, mas a presença do Espírito Santo ali estava ungindo Cristo como Messias, visivelmente. Olha, ele não é um homem qualquer. E o Espírito Santo está assegurando que esse homem é o Cristo. Então o Espírito Santo é fundamental nisso. Ele é fundamental. O Espírito Santo também desce sobre Davi. E quando o reino é retirado de Saul, o Espírito Santo é retirado de Saul. Então, nesse momento, gente, aqui o objetivo é mostrar realmente Saul é o ungido do Senhor, é o escolhido do Senhor. E essa unção do Espírito Santo e esse dom do Espírito de profecia é derramado sobre Saul para comprovar para o povo, realmente, ele é escolhido por Deus, a gente pode confiar nesse homem. Ok? Beleza, vamos seguir então. Alguma dúvida? Tranquilo? Ok. Samuel então convoca todo o povo, ele reúne todo o povo de Deus para anunciar o novo rei. Samuel 10, versículo 17. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel, fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos... Desculpe, irmãos. E das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhe disseste, não, mas constituiu um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, e pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Então, o que o Senhor está falando para Samuel? Olha só, não se esqueçam, quem os livrou até aqui e os governou até aqui, fui eu. Vocês estão me negando. Então, dentro de todos aqueles detalhes, aqueles aspectos que a gente mencionou, era hora do povo se arrepender, era hora do povo dizer, não, ok, nós confiamos no Senhor. Mas ainda assim o povo fala, beleza, é isso mesmo, toca o barco, queremos um rei. Então, o processo continua. Versículo 21 do capítulo 10. Tendo feito
Então, só um parênteses, só para chegar, né, do 19 ao 21. Então, o que aconteceu? Todas as tribos estavam reunidas ali diante de Samuel, e ele foi tirando sortes entre as tribos, e aí tipo uma peneira, né, até chegar na tribo, chegar na família, chegar na casa e chegar na pessoa que seria o rei, tá? Embora Saul já estivesse sido ungido pelo Senhor. Então, isso aqui só é uma confirmação visível daquilo que o Senhor já estabeleceu, de quem ele já ungiu. Ok, gente? E aqui só um parênteses que eu acho muito interessante, é o que acontece nas nossas assembleias aqui na igreja, quando a gente elege presbíteros, pastores, diáconos. O Senhor já ungiu, já separou no seu governo, na sua vontade. Então, o voto da igreja é só para confirmar aquilo que o Senhor já estabeleceu para o governo da sua igreja. Bom? Então, vamos seguir aqui. Então, a sorte foi caindo, versículo 21, até que chegou na tribo de Benjamim. Pelas suas famílias foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Como assim? Onde é que estava Saul? Versículo 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem estava ali, viera ali. E respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e o arrancaram dali. Gente, o que está acontecendo aqui? Não é meio esquisita essa narrativa? Saul estava escondido para não ser escolhido, gente. Ele já tinha sido ungido, ele já tinha recebido o Espírito Santo, ele já tinha profetizado. Aqueles homens que viram ele profetizar perguntaram: porventura Saul agora é um dos profetas? Ele já tinha confirmação do próprio Deus, mas na hora do vamos ver, ele se acovardou. O maior homem em estatura de todo o povo, o mais belo, ele se acovardou. E a gente vai ver isso, que diante de Golias ia todo dia, de manhã e à tarde no arraial. Não tem homem em Israel para lutar contra mim. Quem deveria ir lutar contra Golias? O rei e o mais alto. E estava todo mundo acovardado, principalmente o rei. E quando surgiu um moleque, que foi levar queijo para os irmãos, um magrelo pastor de ovelhas, o que Saul faz? Vai, garoto. É esse Saul, gente. Ele nunca escondeu quem ele era. Ele era um covarde. Era um covarde. O povo precisa arrancar ele da bagagem, Deus precisa revelar. E aí então, continuando no versículo 23, estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía todo o povo do ombro para cima. Versículo 24, então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há semelhante a esse. Aqui até uma ironia de Samuel. Está vendo? É esse que Deus escolheu. Não tem ninguém igual a ele, enorme. É esse. E a reação do povo: então todo o povo rompeu em gritos e exclamou: viva o rei! Ele não estava nem aí se Saul era covarde. Ele não estava nem aí para a índole de Saul. Mas ele tinha porte. Agora ele tinha um rei para chamar de seu. Estava tudo bem. Completamente corrompido, completamente errado todo esse processo. Distante da vontade do Senhor. Não da vontade, obviamente, soberana, pactual, que governa a história, mas da vontade de Deus representada na sua lei, nos seus princípios, na sua moral, no seu caráter. Não era assim. Deveria ser um rei segundo o coração de Deus, mas não foi assim que a gente vê Saul. Então, no capítulo 11, nós vemos que o Senhor confirma e estabelece o reino de Saul. A gente tem a primeira vitória de Saul contra os amonitas. Capítulo 11 agora, gente, versículos 5 e 6. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes, que estavam sendo ali feitos prisioneiros, cativos pelos amonitas. Versículo 6, e o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Versículo 7, tomou uma junta de bois,
cortou em pedaços e enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Então vejam, aqui agora uma ameaça política, uma ameaça mesmo bélica contra o povo de Deus, numa região no extremo norte. Saul, vendo aquilo, ele é cheio do Espírito de novo, e é o Espírito de Deus quem dá coragem a Saul. Samuel deixa muito claro isso, ele vai reforçando. Os atos de coragem de Saul vieram por causa do Senhor e não pelo mérito do próprio Saul. É diferente de quando a gente vê Davi. Não é mérito dele, mas é pela fé de Davi. Porque quando Davi, então, ao falar que vai lutar contra Golias, o Senhor me livrou da mão do lobo, do leão, do urso, e não vai me livrar da mão desse incircunciso. Então a confiança de Davi está no Senhor. Saul não tem confiança. Então ele precisa do Senhor para lhe dar uma confiança que é completamente a parte dele, externa a ele. Mas então, o povo vence essa batalha, isso confirma o reinado de Saul. E aí então, no final, versículos 12 e 13, nós vemos o seguinte: Saul é então confirmado como rei por causa da vitória. Versículos 12 do capítulo 11. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam, reinará Saul sobre nós? Trazei-os aqui para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Então, depois de toda aquela situação, o povo sentiu segurança no reinado de Saul. E certamente tinham pessoas que estavam questionando o reinado de Saul, por todos esses motivos que a gente viu. É óbvio isso. Mas, por ser o ungido do Senhor, o povo deveria confiar naquele a quem Deus levantou. Por mais que não fosse o ideal, deveria confiar naquele que o povo escolheu. E aí o próprio Saul, então, retém aquele momento de tensão e fala: hoje não vai mais haver morte, porque o Senhor salvou Israel. Então Saul aqui já está fazendo o papel de rei, ele está levando o povo a adorar o verdadeiro rei, ele está dando glória, ele está atribuindo ao Senhor o mérito da vitória, e isso porque ele está cheio do Espírito. Quer dizer que Saul é salvo, é eleito? Não. Embora o texto no início tenha falado que o coração de Saul mudou, a gente vê que o final da história de Saul, ele morre como um ímpio, ele morre sem o coração, sem o Espírito Santo, e consultando uma médium, consultando uma necromante, tudo contra a palavra de Deus. Mas a gente vê que aqui nesse momento, o Senhor dobrou o coração de Saul em favor dele mesmo, para que ele servisse o povo dentro da sua lei, de acordo com a sua vontade. E o Senhor faz isso. Ele dobra o coração até de ímpios, para que o seu povo seja beneficiado, para que o povo da aliança seja preservado. Então, irmãos, a gente vê que o reinado de Saul é, de fato, confirmado pelo Senhor, mas aqui o texto nos traz uma marca que vem desde Juízes, que é o Senhor quem vence as batalhas do seu povo. Sempre foi assim e sempre vai ser. Último ponto, capítulo 12, para a gente encerrar. O Senhor então renova os termos da aliança. Como um novo momento pactual, inaugurado, o Senhor então vai renovar os termos do compromisso dele com o seu povo. Ele vai relembrar tudo aquilo que ele já estabeleceu como promessa, quais são as responsabilidades e deveres do povo e quais são as bênçãos e as maldições da aliança. Como que a gente vê isso? Na despedida de Samuel. Samuel, então, agora ele já ungiu Saul como rei, ele vai então agora colocar o seu cargo em disposição, digamos assim, de juiz, tá, gente? Ele continua sendo sacerdote e profeta sobre Israel. Agora, o de juiz, ele já abre mão, tá bom? Porque agora vai ser Saul que vai dar sequência nisso. 1 Samuel 12, versículo 5. Ele então disse ao povo: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão.
E o povo confirmou: Deus é testemunha. E aqui, gente, há uma dúvida se o seu ungido é Saul, como agora um rei ungido, ou ele próprio Samuel, tá? Não importa, qualquer uma das interpretações está correta, porque ambos foram separados, foram ungidos pelo Senhor como representantes da aliança, tá bom? Mas então o que Samuel está falando é o seguinte: olha só, aquilo que eu mencionei no início. De fato, o Senhor é testemunha, e o próprio ungido de Deus é testemunha, provavelmente é Saul mesmo. Ele vai dizer o seguinte: são testemunhas de que eu fui íntegro no meu ministério, de que vocês não podem colocar nada contra mim, mesmo com a situação dos filhos dele. Então, a partir daí, por que Samuel coloca isso, ele coloca essa defesa? Porque ele tem essa autoridade, essa dignidade de renovar os termos da aliança. Ele é o representante adequado do pacto. Ele é o representante digno do pacto. Então, ele tem essa autoridade na sua obediência em renovar. Embora Samuel fosse pecador, não fosse perfeito, ele tinha essa autoridade. Autoridade essa que alcança a perfeição em Cristo, que por causa da sua obediência, por causa da sua dignidade perfeita, ele pode renovar os termos da aliança conosco, igreja, por aqueles que estão agora em aliança com ele, pela aliança da graça. É pela dignidade de Cristo, é pela dignidade do representante. Ele pode renovar a aliança. E é isso que Samuel está fazendo, embora humanamente, com todos os seus pecados, isso também aponta para o exercício, para a dignidade de Cristo. E aí então ele vai falar sobre o passado da aliança, até o versículo 11, como Deus escolheu Moisés e Arão para livrá-los do Egito, e como os seus antepassados se esqueceram da lei do Senhor. E aí então diversas vezes o Senhor precisou levantar homens, representantes, juízes para livrar-lhes do mal que veio por causa da desobediência deles. Então Deus está lembrando: eu sempre fui fiel ao pacto, eu sempre fui fiel à aliança. E aí então, 1 Samuel 12, 14 e 15, a renovação da aliança. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós. Olha, agora Deus já mudou para governo de novo, não domínio. Bem será, se porém não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Por que é importante e necessário a renovação nesse momento? Porque o que Deus está dizendo é o seguinte: olha, a aliança continua em vigor. Eu continuo o Senhor da aliança. Eu continuo sendo soberano de Israel. Existe um rei, existe um soberano humano, mas ele também está submisso ao meu governo, à minha aliança. Não se esqueçam disso. O rei de vocês e vocês mesmos precisam se submeter a mim. E é isso que Deus está fazendo. Se vocês forem obedientes à aliança, vocês serão abençoados pela fidelidade de Deus à aliança. Mas se vocês forem desobedientes, vocês sofrerão as consequências. E aí, então, Deus dá a garantia da aliança. Porque aquilo que garante a aliança, como nós vimos, não é a obediência do povo de Deus. O povo de Deus vai sofrer as consequências da aliança, da desobediência. Mas a desobediência do povo não anula a aliança. É a mesma coisa com o nosso pecado. O nosso pecado nos faz sofrer, muitas vezes pela mão forte de disciplina do Senhor, mas ela não nos afasta de Deus e não nos tira da salvação, porque o Senhor, o Deus da aliança, nos mantém firmes. E 1 Samuel 12, 22 é o versículo central desse capítulo e, na verdade, de todo o texto que a gente leu, desde o capítulo 8. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Isso aqui é o resumo da aliança. Isso aqui é o resumo da graça de Deus, da misericórdia e da fidelidade de Deus. Isso aqui é o resumo do que Deus fez ao longo de toda a história da redenção. Que Deus se agradou em nos fazer seu povo. E aí então, 1 Samuel 23, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, isso Samuel dizendo, deixando de orar por vós,
Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. E aqui Samuel termina dando o exemplo de quem é aquele que é o bom representante do Senhor. O representante pactual do Senhor é aquele que sempre intercede pelo povo. É aquele que sempre ora em favor do povo e sempre instrui o povo no caminho que deve seguir. Isso tudo aponta para Cristo, que é o representante perfeito, que é aquele que intercede por nós, o nosso único intercessor. É aquele que nos instrui no bom e no perfeito caminho, como um verdadeiro ungido, como é dito lá em Apocalipse 19, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Dúvidas, irmãos? Tranquilo? Beleza, vamos orar então. Senhor bondoso, Deus e amado Pai, te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, te louvamos pelo registro desse momento histórico na história da redenção, mas te louvamos principalmente, porque foi do Teu prazer, Senhor, foi vontade Tua, foi do Teu deleite, nos fazer povo do Senhor. E como povo que somos submetidos ao Rei dos Reis, Cristo Jesus, não pecador como Saul, não imperfeito como Samuel, mas Deus que é Deus perfeito, justo, cujo poder, cuja autoridade sobre todos e todos, quer nos céus, quer na terra, está sob as suas mãos, Pai. Te louvamos pela obra de Cristo, pela majestade de Cristo Jesus e pelo privilégio de servirmos no Teu reino. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes as nossas atitudes não são condizentes com aqueles que são o Seu povo. Mas ainda assim, o Senhor nunca deixa de ser o nosso Deus, porque a Tua fidelidade se renova a cada manhã e a Sua misericórdia e a Sua graça e a Sua bondade e o Seu compromisso conosco é garantido pela Tua própria palavra, pelo Teu caráter íntegro, perfeito, imutável, e por isso confiamos, Senhor, no Teu governo. Senhor, muda o nosso coração, mas transforma de verdade o nosso coração e nos enche do Espírito Santo, para que sejamos povo do Senhor verdadeiramente, para que temamos ao Senhor, para que identifiquemos o bom caminho que devemos andar e andemos nele verdadeiramente. E ainda que tropecemos, Senhor, que o Senhor tenha a graça e a misericórdia de nos reerguer em Cristo Jesus. É confiado nas promessas de Cristo, é confiado que somos povo da aliança, compromisso que o Senhor estabeleceu na eternidade com todos os seus eleitos. Aqui pedimos essas coisas, Senhor. Dá-nos um dia de paz, dá-nos um dia de descanso, Senhor, e que esse dia do Senhor, esse domingo separado, santificado pelo Senhor, seja de bom proveito para todos nós, para a Tua glória, Senhor. E mais tarde à noite, receba-nos na Tua presença, quando prestaremos culto ao Senhor, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em nome de Cristo Jesus. Amém.